Essa é uma história que começou, não acabou e não tem fim. Ela sempre continua. A Praia do Grande já foi conhecida como a Praia de Canasvieiras. Esse local abrigou uma comunidade de pescadores e beneficiadores que viveram suas vidas dessa prática. O que restou das vivências destes homens e mulheres é a memória que aos poucos transforma em magia as vidas passadas. Essas pessoas foram convidadas a reviver suas histórias e retornar à ilha que há muitos anos deixaram para trás, buscando no passado respostas para o futuro. Naquele tempo tinha a rede de arrasto, que a gente botava lá os 4 lanços, cada um. Tudo sacava, né, cara? Meu nome é João Antônio Leonardo Filho. Você como? João Baruca. Praia do Grande era uma praia grande, uma praia bonita, que tu lanceava de rede, de arrasto. Dali eu fiquei 64 anos pescando. Quando tinha 10 anos eu vim pra cá, aí eu aprendi a pescar aqui, aí a turma disse, tu não vai aprender a pescar, porque tu não fosse criado aqui, fosse criado lá no Medeiros. Eu não tem problema, eu disse, como não vou? Aqui a gente não nasce sabendo das coisas. Aí fui para a praia ali e aí esperei. Eu, falar a verdade, não sei onde que eu nasci. Fui registrado em Curitibanos, Santa Catarina. Meu pai era ferroviário. Leonora Lopes Taborda. A minha história é até aqui, né? Depois eu não sei mais. A Praia do Grande eu conheci quando eu vim embora com ele, que daí a gente começou a ir pra lá, com as crianças. Então, dali depois que eu vim embora com ele, que a gente começou a ir para a Praia do Grande, lá que eu comecei a conhecer.
que lá era o pescador verdadeiro, lá começou. Que daí lá era tudo, daí lá a gente começou a conhecer o João Maruca, o Pingo, que saiu daqui foi para lá também, o seu Pedro Luiz, o Coco, né? A gente começou a conhecer os pescadores lá, né? E de lá daí a gente já comprou uma bateria e começamos a ir para a ilha. Daí a nossa casa era aqui, de dia e de noite a gente ia para a ilha para tirar marisco e eu dormia lá. É difícil, porque foi um companheiro de 50 anos. A gente criou nossos filhos com tudo o produto do mar. Ele nunca trabalhou fora. Ele nunca trabalhou registrado. A primeira carteira que ele registrou foi de pesca. É uma alegria eu estar falando dele aqui, ele faz muita falta. Então, quando ele vinha, ele chegava lá e disse assim, que Deus Jesus, o Cristo, ninguém conhecia ele pelo Antônio aqui, ninguém. Se ele dizia, onde é que está o Antônio? Agora o Cristo, o Jesus, todo mundo conhecia. Mas tudo passa, né, com o tempo, decorrendo do tempo, dos anos. Os meus netos já vão contar outra história, né? Eu sou lá aqui no Paulo Bremer, eu tenho 76 anos, sou de 47. E eu vim de outro bairro aqui, mas sou de Barra Velha, eu vim de Medeiros. Aos 23 anos vim pra cá. Estou até hoje aqui. Esse é meu vizinho, Pedro, conhecido Pedro Vermelho. Ele só pescava remo também. Ele nunca teve uma canoa dele assim a motor, né? E é o homem que mais remou no Itajuba, foi isso aí, ó. Ele saía, ele remava o meio-dia inteiro, contra vento e não cansava. Pequenininho assim, mas isso aqui no remo era bom, bicho. Hoje quem vê ele assim, né? A velhice chegou a doença, já teve 2 AVC, já tá complicado, mas já fui pescador isso aí. E medo aqui nunca existiu, medo do mar. Eu ia quase todo dia, 2 vezes, 3 vezes por dia lá, né? Então, aquilo para nós precisa ser a minha casa. Eu adorava a Praia do Grande. Eu conhecia aquilo ali antigamente, quando eu tinha 5 anos de idade, desde 5 anos já. Não tinha população nenhuma, só existia uma casa ali. Depois evoluiu muito, né? E cresceu como está hoje ali. Mas a gente tem amor para esse lugar aí. Era bem pouco pescadores aqui antigamente. Antes de fazer esse mole aqui, essa boca da barra, só tinha 5 pescadores que trabalhavam aqui, que saíam daqui. O resto era tudo lá no Grande, onde é que ficavam nós ancorados lá, que nós ficávamos lá ancorados lá na ilha. Lá. Tô vendo peixe, eu vendia peixe aqui, bambuceiro, né? Só que daí com esse negócio das obras eu tive que pedir pro vizinho, estou vendendo lá na frente. Até eles arrumar isso aí. Aqui eu fico todo dia, de segunda a domingo.
É que, meu, foi uma beleza aqui até eles concluírem esse canteiro de obra aí, meu, foi uma benção divina o vizinho ter deixado eu aqui. Aqui porque o carro já para na porta, né? Ainda bem que Os pescadores, eu estou desconfiada que eles vão levar os pescadores cada vez mais para dentro, porque esses barcos daqui vão sair. Isso já está na Marinha lá, já decidido, assim falaram, que já está há 10 anos já pedido dos pescadores sair daqui. Só não saiu ainda, não sei por quê. Porque tem alguns pescadores que são muito teimosos, né, cara? E eles não vão ceder. Era bem bonito aqui. Só que agora o progresso chegou, né, cara? Chegou junto com os pavos aí. Esse momento em que a Praia das Canasvieiras se torna a Praia do Grande, eu estava lá, então a gente pôde acompanhar todo esse processo aí, né, como se transformou a Praia do Grande de um porto de pescadores para uma praia frequentada pela elite, né? Foi no final da década de 70, quando o ex-prefeito de Joinville, Helmut Fauwert, ele adquiriu essas terras, né? Ele comprou grande parte ali da Praia do Grande, as terras, e a partir de uma iniciativa de uma empreendedora chamada Albor de Blumenau, eles começaram a lotear a Praia do Grande ali, né? Começou a haver uma certa infraestrutura, foi calçado e tal, né? Até por conta da iniciativa dessa incorporadora, Albor, eu acho que foi uma estratégia de marketing, né? Porque o nome Praia do Grande tinha um certo glamour, né? Acredito que para os pescadores também, né? Inclusive tem resistência, tem pescadores que até hoje ainda se referem à praia como Praia das Canasvieiras. O meu nome é José Carlos Fagundes, eu tenho 64 anos, eu basicamente nasci em Barra Velha e também sou pesquisador e historiador. Me dedico também, além do trabalho como professor, eu atuo na historiografia da cidade. Aqui era a terra dessa aqui que o marido que tirava o marisco, tirava o guaiá, tirava começa o sulapão, né? A caramujo aqui, né? Aqui, ó. Agora não tem um. Vai ali, vira uma pedra, virava a pedra, era cheia de rosquinha. Vai virar agora ali para tu ver se tu acha. As coisas mudaram com o clima, né? Marisco nas pedras ali, era pedra chata lá. A Leonor tirou muito guaiá aqui, ó. Guaiá é uma espécie de siri, sabe? Ele dá debaixo da pedra, né? Cuidado em cima de marisco. Todas essas pedras aí tinha marisco. Tá muito bonito. Tá bem preservado aí. Antigamente não existia essas árvores aqui. Bem antigamente não. Para mim é motivo de felicidade de ver essas árvores. Eu gosto muito de árvores, assim, vegetação, de preservar a natureza, né?
E por isso o Soma me escolheu para fazer isso aí. Porque o Soma também gosta de preservar a natureza. E eu me emociono de ver essa lindeza, isso é bonito, essas árvores aqui. Para mim foi prazeroso vir aqui hoje aqui, falar para vocês que para mim é motivo de muita alegria e felicidade de ver a ilha assim, ainda bonita. Lembrei do tempo que a gente vinha aqui para ele comer uma ostra crua, foi ali que veio ontem. Oi. Então, isso aqui para eles que não conheceram, como o vô morreu e o biso, porque nós temos bastante bisneto, né? Então, assim, como vocês coisaram? Isso aqui no tempo do biso, que a gente ia lá na ilha, a gente pescava, a gente trazia. É uma lembrança para vocês. Daí eles vão estudando e eles vão fazer uma pesquisa, né? E uma pesquisa disso aqui é bom. É uma história muito bonita para eles que são jovens agora, que eles vão dizer assim, olha como era antigamente. Hoje tem, mas daqui uns 10, 15, 20 anos já não vai existir mais, né? Hoje tem, mas daqui uns 10, 15, 20 anos Isso é uma história que começou, não acabou e não tem fim. Ela sempre continua.